Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco. Como disse o nosso irmão Giovanni, o nosso livro de estudo é o Caminho, Verdade e Vida, capítulo 71, que se intitula Para Testemunhar. O interessante disso é que quando eu li esse título, eu me lembrei de muitos amigos, muitos irmãos, inclusive de outros encaminhamentos religiosos, que usam muito isso, esse termo para testemunho, para testemunhar, para eu testemunho. E eu sempre fiquei em dúvida do que seria isso. Eu nunca tinha atentado realmente qual era a essência disso. E aí tem uma frase de Jesus que nos foi trazida por Lucas, no capítulo 21, versículo 13, que diz assim: e vos acontecerá isto para testemunho. Ponto. Jesus. Foi ele que nos disse que nós deveríamos testemunhar. Mas testemunhar o quê? Para que nós temos essa importância? Por que nós temos de sermos testemunhas de alguma coisa vinda do Cristo? Mas a gente vai mais além. Não é só vinda do Cristo, é vinda de Deus. É a nossa própria vida. É a nossa essência, é aquilo que nós somos, que nós produzimos, que nós fazemos. E todas as modificações inerentes ao nosso processo evolutivo. E aí vem o primeiro parágrafo desse estudo, do capítulo. Diz assim: naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. E notem que aqui ele diz que todos nós somos discípulos do mestre, porque nós aprendemos com eles. As lições que o mestre nos trouxe, de amor, de perdão, de compreensão, de carinho, de respeito, todas elas são direcionadas para nós. E nós, como alunos, somos discípulos, é assim que se chama quem aprende com o mestre. E não é interessante a ele não vai ficar feliz em nos ver sofrer, em nos ver passar por tudo aquilo que nós passamos nesta vida, nesse mundo, nesse planeta ou em outros onde já estivemos. Ele não quer que a gente fique mergulhado em sofrimento. Mas aí nós vamos pensar assim: puxa, então por que ele não estende seus braços para nós? Por que ele não nos dá a mão? Por que ele não nos recolhe em seus braços, seu peito e nos protege e evita que a gente sofra? Porque tudo isso que nós passamos, que nós temos que atravessar, foi criado por nós mesmos. Não é Deus, não foi Jesus, nem é Jesus quem diz assim: tu vais sofrer, eu vou fazer com que tu vás para o inferno, tu vais passar a eternidade queimando no fogo do inferno, tu vais sofrer isso, sofrer tal doença. Não. Cada um de nós é responsável por tudo aquilo que lhe ocorre. Ah, mas nessa vida eu não fiz nada de errado, eu sempre fui bom. Mas e nas outras? Nós não vamos considerar todas as vidas que nós tivemos? Todos os momentos em que nós passamos encarnados? Porque a vida como um todo, que vai para a eternidade, é a do Espírito. Os corpos que nós tivemos nos atrapalharam muito em muitos momentos, por causa da essência física que nós tivemos e que nós ainda temos. As necessidades humanas,
as coisas pelas quais nós passamos, que vão criando à nossa frente uma estrada pedregosa, esburacada, com espinhos, caminhos tortuosos. Mas cada buraco daquele à nossa frente, cada pedra que tem no nosso caminho, fomos nós que colocamos. E o que é que o Mestre quer? O que é que Deus também quer de nós? Ele quer que nós aprendamos com essas provações a retirá-las do nosso caminho, a fazer com que elas desapareçam, com que o nosso caminho comece a ser mais viável para nós, sem aqueles buracos, sem aqueles obstáculos. É como se nós passássemos uma camada de asfalto naquele trajeto que nós estamos fazendo, colocássemos sombra à beira para que o sol não nos queime forte e tivéssemos sempre pousadas para quando apertasse o frio à noite nos recolhermos. Mas isso quem tem que construir somos nós mesmos. Tudo que se passa comigo é minha responsabilidade. A doutrina espírita nos mostra isso claramente. Eu posso pedir a Deus que me ajude? Devo. Tenho que pedir. Porque Ele me transmite energia para que eu me fortaleça e faça com que as minhas ações sejam mais consistentes. Porque toda vez que eu sinto que meu Pai está perto de mim e olha por mim, eu tenho mais força, mais vontade de continuar essa caminhada. A mesma coisa aqui encarnados, quando nós somos pequenos ou dependemos da família, quando nós pedimos ajuda e o nosso pai, nossa mãe, avô, avó, simplesmente diz assim, vá que eu estou aqui perto. A gente encara qualquer obstáculo. Agora imagina Deus nos olhando. Eu não tenho obstáculos. Eu tenho distorções criadas por mim que precisam ser dispersadas. Então eu preciso melhorar a minha existência hoje para pagar aquilo que eu fiz de errado no passado e não deixar que eu faça coisas erradas hoje para ter que pagar amanhã. Então, se eu começar a aprender a viver bem hoje, eu estou tirando de mim um peso do passado e me preparando para não ter peso algum no futuro. Quando nós vamos na nossa vida normal, humana, que a gente vai procurar emprego, fazem um teste com a gente. Dá um papel cheio de perguntas que a gente tem que responder. Se eu vou mudar de curso, eu quero fazer o vestibular, alguma coisa assim, é um teste, eu faço uma prova. No colégio, o professor quer saber se eu posso passar de ano para ir adiante, ele faz um teste com a gente. Então, todos os momentos da nossa existência, nós estamos sendo testados para ver a nossa evolução física, psíquica, mental, de equilíbrio. Então, na nossa vida, aqui no planeta Terra, nós estamos constantemente sendo testados. E na vida espiritual? Claro, nós também estamos sendo testados. Todo o tempo. Os testes vêm com as coisas que eu preciso fazer e como eu me comporto ao fazê-las. Como eu ajo, como eu busco perceber as coisas e como eu interajo com elas para executá-las. No Evangelho nós temos essas situações trazidas por Cristo. Como eu devo me comportar, como eu devo agir. Mas ainda tem um negócio que é muito interessante para nós. No Evangelho, às vezes, nós nos deparamos com textos que
não conseguimos captar bem o sentido daquilo que Jesus queria nos dizer. Mas aí você pega um livro espírita e ele tem aquilo ali tudo encadeado para que a gente perceba. Nós temos livros que nos mostram o dia a dia da vida, como eu devo me comportar como um ser humano, como um espírito encarnado. E a partir dessa maneira de me comportar, eu começo a melhorar naturalmente a minha parte espiritual. Porque eu começo a equilibrar este corpo físico, que é a grande pedra de desequilíbrio, por causa das necessidades que ele me pede. As informações que ele quer são diferentes daquelas que eu preciso dar para o meu espírito. Mas quando eu consigo encontrar um caminho de equilíbrio entre o meu corpo físico e o meu corpo espiritual, eu estou produzindo um efeito que vai gerar toda essa melhora naquilo que eu executei nas minhas vidas anteriores e que eu preciso executar agora, na vida atual. Então, essas situações que nos são colocadas pela vida, pelo Evangelho, por tudo aquilo que nós fizemos e ainda fazemos, são os testes pelos quais não passamos. E nós, muitas vezes, chamamos de provas, né? Nós temos as provas que nós temos que passar, nós vamos, as nossas provações, essa coisa. Mas Cristo não quer que a gente seja uma pessoa sombria, triste. Aquela pessoa que espera o sofrimento. Eu errei, eu tenho que pagar. Eu vou sofrer porque o sofrimento é inerente à minha vida. Não, ele não quer que nós sejamos assim. Senão nós não vivemos. Nós vamos sentar num canto, ficarmos sorumbáticos, tristes, envergonhados da própria existência e não vamos ter a realidade para vivenciar. A gente diz que se alguém espera pelo padecimento porque tem que sofrer, como a gente ouvia há muito tempo atrás, agora quase não se ouve mais isso, era melhor sentar numa cadeira, botar os pés no chão e dizer assim: deixa o mundo acabar debaixo de mim, porque vai acabar mesmo. E aí seria inevitável que ocorresse. O que é que ia acontecer com esse nosso irmão? Ele ia desencarnar e ia continuar na mesma situação, porque ele não fez nada para melhorar. Ele não fez nada para trazer luz para a sua vida. Tudo que existe em nossa volta é para nós usarmos, usufruirmos, para aprendermos a viver. Tem um aniversário, tem uma festa, eu vou à festa. Tem música, eu adoro música. A música nos traz alegria, nos traz equilíbrio. Eu vou passar num restaurante com amigos, eu vou ao restaurante. Mas lá pessoas bebem. Elas bebem, eu não quero beber, eu não bebo. É a minha vida sendo traduzida em viver como todos vivem, sem me privar daquilo que me faz bem àquelas pessoas que fazem parte da minha família e do meu grupo social, mas com condições suficientes, inclusive para servir de exemplo a outras pessoas que estão comigo, de como eu devo me comportar, de como eu devo viver. Em nossa volta, nesses momentos e inclusive em outros, até quando estamos sozinhos, porque espíritos estão em nossa volta sempre, espíritos desencarnados. Existem irmãos encarnados e desencarnados que o propósito maior deles é nos trazer desequilíbrio, induzindo-nos àqueles gozos terrenos que são momentâneos.
uso de droga, sexo sem nenhum tipo de raciocínio lógico, distorções psíquicas que levam a esse tipo de desequilíbrio. São falsos profetas. Nós estamos cheios de falsos profetas. Os que nos desencaminham por atitudes enganosas e os que nos desencaminham através de palavras belíssimas, mas que nos levam para o caminho errado, para a estrada que não é a nossa. Estamos cheios disso em nossa volta. Então, quando eu vou para qualquer lugar, pode ser inclusive o melhor amigo, uma pessoa conhecidíssima, que pode, com palavras muito amenas, muito amigáveis, familiares até, tentar nos desencaminhar, nos levar para outros rumos, como se faz muito com a juventude hoje. E a juventude hoje, como foi há muito tempo, todos nós passamos por isso, sempre foi muito fácil de ser levada para outros caminhos, porque o jovem adora aprender e sempre acha que com ele não vai acontecer nada. Nós, quando somos jovens, nós sempre achamos que somos invencíveis, que somos seres que não sofrem nenhum tipo de dor, não quebramos ossos, não acontece nada conosco e podemos experimentar de tudo. Medo do engano. E sabemos que é engano, porque hoje nós somos adultos e sabemos o que nós queremos para os nossos jovens. Mas como fazer para que esses jovens não sejam envolvidos por essas palavras que podem desencaminhá-los, principalmente no uso de drogas, que hoje é uma disseminação muito grande no nosso país e no mundo como um todo? Pelo exemplo que nós podemos dar em casa, pela participação da família na vida de cada um. Nós estamos tentando transferir para educadores, para professores, para a escola, uma obrigação que é do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia. Quem educa somos nós na família. O professor, ele é um complemento que vai ensinar matemática, português, geografia, história. Ele não está ali para educar a criança, levá-la pela mão e dizer assim, não use drogas, não faça isso, seja honesto. Aí ele fala tudo aquilo, quando chega em casa, o pai e a mãe dão um mau exemplo. Não exemplificam para o filho aquela vivência. E depois reclamam da escola. Você não vê uma família sentar num dia da semana escolhido, num sábado, num domingo, numa segunda-feira, a hora que seja, para ler o Evangelho em comum, com seus familiares, com os filhos, com os netos, e explicar o que é aquilo. Papai, por que Jesus disse isso? Por que eu devo me comportar dessa forma ou não? Não, simplesmente deixa que a criança viva. E a criança é influenciável. Tem uma influência muito grande do ambiente em que vive. E se você coloca crianças que não estão tendo essa assistência familiar, elas vão aprender tudo errado. Porque uma que não sabe vai ensinar para a outra. Imaginem bem a cabeça de uma criança, de um adolescente, que está aprendendo a ver coisas através de filme, através de conversas com outros amigos, que também não têm essa educação em casa, e um passar para o outro que sabe. A informação sai deturpada. Não é culpa deles. De quem é a culpa? Nós não podemos culpar o pai e a mãe. Trabalham 24 horas por dia. Aí quando chega em casa, o pai diz assim, sai daqui que eu quero ver televisão, vou ver o jornal. Aí vê o jornal, o filho, mas papai, eu precisava conversar com você. Não tenho tempo agora. E aí, esse tempo se levou a quê? A tirar a criança do seu convívio, você poderia ter chegado, abraçado, colocado ele do seu lado, sim, diga o que você quer, desligado a televisão e conversado com seu filho, com a sua filha, para depois não se lamentar.
E ainda tem famílias que chegam ao ponto de escorraçar uma criança que se comporta mal. Como tem outras que entram num processo de sofrimento tão grande, porque os seus filhos se encaminharam para as drogas, e eles não sabem como ampará-los, e buscam desesperadamente ajuda, e tem que buscar, porque não é qualquer um que sai do caminho do crack. O crack vicia com uma tragada, e aquela pessoa que usa o crack se torna doente. E muitas vezes a família como um todo não reconhece naquele ser humano, naquela criança, naquele jovem, um doente. Acha que ele é um sem vergonha, um fraco. E não é. E escorraçam e brigam. E quando brigam ainda é pior. Porque lá no fundo, aquele ser humano, aquele espírito que está preso naquele corpo doentio, ele sabe que ele tem que largar aquilo, mas ele não consegue porque é maior que ele. Aquilo é uma luta de 24 horas. Qualquer um que entra neste caminho para sair é muito, muito difícil. E se a família não se une com as palavras do Cristo, do Evangelho, da oração, não consegue se sobrepor a tudo isso. E aí como é que uma família que está numa situação dessa vai fazer testemunho de Jesus? Ainda vai perguntar: Jesus, por que tu não me ajudas? Deus, onde tu estás que não me dás o braço? A culpa é de Deus? Não, é nossa, porque nós relaxamos com o compromisso que nós viemos de ter os filhos, de ter os netos, de viver em família, de respeitar um ao outro, de dar tempo à família. Como é que eu vou criar uma família se eu não encontro tempo para abraçar um filho e um neto? Como é que eu vou ser exemplo de alguém se eu não sirvo de exemplo nem para mim? Como é que a gente vai invocar Deus em qualquer momento para que Ele venha salvar nossas fantasias? Deus me ajude, que eu queria ter uma família perfeita. Não tem como. O Espiritismo nos faz isso. A doutrina espírita nos ampara de uma forma tão grande, nos traz o conhecimento, nos traz a perfeição do entendimento, simples, rápido, com livros muito bem explicitados, sem palavras floreadas, sem colocar frases com tempos trocados que a gente não entende, em absoluto. Pega as palavras do Cristo e nos mostra o caminho, como devemos nos comportar e como nós devemos nos precaver. Na casa espírita, por exemplo, nós temos informações. Todos os médiuns que trabalham na casa, nós recebemos sempre informações. Cuidado com as informações que vêm dos nossos irmãos que incorporam. Porque eles não têm um crachá. O Espírito vem, incorpora no médium e passa mensagens para nós. Mensagens de ajuda, vem espíritos necessitados, vem todo tipo de irmão, vem para conversar conosco num trabalho espiritual. E de repente, em alguns momentos acontece muito, vem um que fala bonito. E o médium, além de falar, tem o médium que psicografa, vem escritos belíssimos, uma consistência que você fica assim. Mas no meio do caminho tem um negócio errado, que às vezes no contexto total a gente não percebe. E temos que estar atentos a isso. É mais uma gama de falsos profetas. Às vezes assinam nomes belíssimos. Espírito iluminado não põe o nome. Ele não se identifica. Espírito que quer fazer aparecer, ele manda, ele assina lá, fulano de tal, aí todo mundo pensa, olha, ele veio, incorporou no médio, fica aquele auê, só que ele deu um monte de instruções descabidas.
inclusive mudando formas de como a gente deve agir e se comportar. São os famosos falsos profetas que nós estamos cercados. Tem os espirituais e tem aqueles que estão encarnados. Então existem conosco mesmo, encarnados, muitos homens que são culturalmente fantásticos. Eles têm o dom de perceber e de se envolver com a cultura de uma forma muito grande. E quando eles abrem a boca para falar, para discursar, para conversar, para expor as suas ideias, eles nos envolvem com aquela sabedoria toda. E isso leva a uma condição, muitas vezes, de que eles ganham seguidores para tomar atitudes que não são as corretas. Se não tiver no Evangelho, se não pregar o amor, se não pregar o respeito, se não pregar o carinho, a compreensão, não siga. Nós não viemos para esse planeta para nos dilacerarmos. Nós estamos aqui para compensarmos tudo aquilo que nós fizemos de errado em outras vidas. Mas para eu fazer as coisas boas, eu não tenho porquê me degladiar com todos os outros. Quando nós viemos morar no planeta Terra, nós formávamos pequenos grupos. E esses grupos começaram a lutar uns com os outros, porque queriam se alimentar mais. Aquele grupo tinha mais comida, esse daqui vinha, guerreava, tomava conta, se apoderava da comida. Isso foi uma parte inicial da nossa vinda para o planeta. Nós vivíamos pelo instinto, nós vivíamos para nos alimentar. E aos poucos nós fomos evoluindo. Hoje nós já não precisamos, eu estou com fome, vou invadir ali um país do lado, a Argentina, tomo tudo dos argentinos, trago para mim, vou invadir lá os chilenos, não é assim. Eu vou produzir, vou fazer as minhas coisas, tenho comércio, tenho negócio, eu vendo para lá, compro daqui, e assim nós vamos trazendo alimentos. Mas fazemos uma coisa errada. Eu não consumo aquilo que é necessário para mim, eu sempre quero ter mais, e jogo fora metade daquilo que eu compro para comer. Vocês já conseguiram mensurar quanto nós jogamos fora de comida que estraga ou que a gente não come? Não é pouca. Daria para alimentar um monte de gente que passa fome. Isto é errado. Nós não estamos praticando a atitude que nos foi dada para praticar, nos foi ensinada. Jesus partia um pedaço de pão e distribuía com todo mundo. Ele dava o exemplo da distribuição de alimentos, de compartilhar as coisas que tinham à época. Nós não compartilhamos. Nós nos trancamos nas nossas casas, fazemos o almoço, o que sobra nos nossos pratos nós jogamos no lixo. Fazemos muito isso. E muitas vezes somos incentivados a fazer. Estamos com falta de água? Estamos. Um exemplo que nós estamos vivenciando. Mas mesmo assim nós ainda encontramos irmãos nossos que lavam o chão da garagem, lavam o carro com mangueira, jogam água fora, e uma água que custa a ser beneficiada para que a gente possa bebê-la. Ela não sai da torneira limpa sem ter passado por um processo muito longo de decantação, de mistura de químicos e essa coisa toda para que a gente possa beber água sem adoecer. Coisa que não acontecia séculos atrás. As pessoas bebiam água e morriam. Quando se fala na história da cerveja, a cerveja foi inventada e produzida com mais insistência para que não morressem as pessoas. Até as crianças bebiam cerveja.
chamava eau de vie, água de vida. Por quê? Porque eles não sabiam que bastava ferver a água para matar os germes, mas eles ferviam a água para fazer cerveja. E quando davam cerveja para as pessoas não morriam. E quando bebiam a água, que a água vinha daqueles poços, daquelas lagoas que não tinham uma água saudável, eles morriam de doenças. Perceberam como é que a gente vai evoluindo aos poucos? A gente vai aprendendo alguma coisa. Aí alguém que vem com uma luz maior na cabeça assim, mas por que o pessoal bebe cerveja? E se eu ferver só a água e dar água para as crianças, e dar água para os idosos? Será que não funciona? Experimentaram, funcionou. E assim nós vamos fazendo tudo isso. E nessa vida que nós vamos levando, nesses comprometimentos que aparecem para nós, nós vamos testemunhando aquilo que o Cristo nos mostrou há 2000 anos atrás. Quando ele deu todos aqueles exemplos, ele fazia milagre todo dia, ele abraçava todo dia as pessoas, ele respeitava as pessoas com muito amor, ele tinha consideração por aqueles que o buscavam, e fazia tudo aquilo com um carinho imensurável. E nós não aprendemos. Nós continuamos de vez em quando tendo a vontade, às vezes, de virar as costas para alguém, tratar mal alguém porque ele te fez um questionamento que você achava que indevido. Países e países se degladiando para ter poder, criando bombas que podem matar metade do planeta. E isso porque nós temos uma vida que nos foi mostrada como deveria ser feita. Está tudo escrito. Tem exemplos que santificam em todo o planeta, espíritos encarnados que fazem todos esses exemplos, que nos mostram. Aqui no nosso país está cheio, em outros países que têm situações até mais críticas do que o nosso, também estão cheios de exemplos. Então, meus irmãos, quando nós somos chamados pelo Mestre para testemunhar, é porque nós estamos prontos. Ele não nos chama sem saber que nós estamos prontos. Então, quando ele diz assim, eu quero que tu venhas me ajudar, vem para a minha vinha, vem trabalhar comigo, é porque ele sabe que eu já sei colher a uva, ele sabe que eu já sei produzir aquilo que ele precisa. Sou um santo? Não, não sou um santo, mas eu já comecei a trilhar o caminho que Jesus preparou para mim. Ele abriu a porta, começou a ministrar e disse assim, agora é tua, entra aí e faz. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós temos que fazer, sermos testemunhas de tudo aquilo que nos foi mostrado pelo Mestre, que é o que ele quer que Deus, que ele quer para cumprir aquilo que Deus colocou na mão dele, que é a administração de toda essa área do planeta Terra e adjacências. Então, se Jesus nos chamou, se ele chegou para nós e nós sentimos em nós que está na hora de nós começarmos a participar, não é motivo para chorar e desesperar, é motivo para se alegrar, porque ele também não vai nos chamar se nós não estivermos dispostos a fazê-lo. Ele nunca vai fazer com que a gente caia mais do que a gente já caiu. Estaremos sempre prontos para atender o Mestre. Eu queria dar só um exemplo de hoje que me aconteceu. Desde ontem, um irmão veio para perto de mim ontem à noite. Eu não vejo nem ouço, mas sinto muita presença. E aí a presença dele me perturbava muito, meu coração ficava oprimido, eu ficava com a cabeça pesada, com a cabeça
Era um sentimento muito estranho que eu estava passando, como uma depressão muito profunda. E aí eu me coloquei a rezar, a pedir a ajuda a Jesus, que Ele me desse a mão naquela hora, porque eu precisava vir para cá e queria que Ele me ajudasse a convidar aquele irmão para permanecer comigo ou que viesse para cá e me esperasse. Eu sei que Ele está aqui, Ele entrou comigo, mas Ele se afastou de mim naquele momento e eu fiquei leve. Eu dormi bem a noite inteira e passei um dia muito agradável, coisa que não aconteceria se Ele continuasse perto de mim. Então, de alguma forma, a mão divina se estendeu a mim e ao nosso irmão, principalmente a ele, com certeza. E quando nós chegamos aqui à casa, ele estava aqui. Ele está aqui agora, eu sinto que ele está por causa da própria energia dele, mas ele está sendo assistido e está nos ouvindo. E isso é só para mostrar a vocês que a ajuda que vem do alto, ela é muito forte para nós. A gente não tem o que temer quando a gente está com Deus do nosso lado. É como eu falei no começo, quando a gente está com o pai da gente, a gente é pequenininho, você está passeando num bosque, alguma coisa assim, e você tem uma ponte para atravessar que é só um troncozinho e você está com medo, seu pai abre os braços assim, vai que eu estou aqui contigo. E você encara. A mesma coisa é Deus. Quando a gente pede, Pai, me ajuda, me ampara, Ele abre os braços e só diz, vai, caminha, minha luz está ali na tua frente iluminando o teu caminho, limpa-o, só produz aquilo que tu precisas produzir para que tu sintas os efeitos daquilo que tem que ser feito. Então, meus irmãos, tenham Deus no coração, os ensinamentos de Jesus, e tentem buscar da melhor forma possível a união com tudo isso que nós temos, a doutrina espírita, os ensinamentos do Mestre e toda essa luz que Deus coloca sobre nós nesse planeta, nesse instante de processo evolutivo. Que tenhamos paz todo o tempo em nossos corações e tenhamos mais e mais sentimentos de amor por todos aqueles que habitam esta casa conosco. Que assim seja.